Paz do Senhor a todos novamente. Amém. Só você falou amém? Amém. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias, o livro de Apocalipse. Amém. Eu vou lhe explicar o porquê. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo número 15. Eita Deus. Irmãos, sabe por que eu medito muito nessa palavra? Principalmente no livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é o único livro que diz que aquele que me ler será feliz. Mas é um livro muito desprezado pelos cristãos. É um livro muito isolado do povo de Deus. O livro do Apocalipse tem muitos mistérios, mas também tem muitas revelações. O livro de Apocalipse eu entendo o futuro do que há por vir. Esse tal futuro que foi revelado ao apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos. Esse livro, irmãos, esse livro do Apocalipse revela a derrota de Satanás e a vitória da igreja em seu Senhor, que é Salvador, Jesus Cristo. Por isso eu digo, ele é um livro que tem muitos mistérios e muitas revelações. Coisa que o ser humano gosta, porque o ser humano é curioso. Mas a certa curiosidade do ser humano só leva até um ponto. A curiosidade do ser humano também é limitada. E eu confesso para vocês que eu gosto muito de ler o Apocalipse. Eu gosto muito. Agora, eu não vou mentir, eu tenho medo. Assim como todos os cristãos, quando meditam nesse livro, também sente esse medo. Eu juro que sente. O livro do Apocalipse foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos. João descreve, conjuga o verbo. Aqui no Apocalipse, muitas das revelações fala a respeito do que há por vir. Mas quando João recebe essas revelações e escreve, ele fala e descreve de uma forma como se já tivesse acontecido, ou como se fosse... Não, já tivesse acontecido, ou como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Por que eu digo isso? Pela expressão da forma dele falar, dele se expressar, da forma dele dizer que viu, ou que vê, ou que viveram, ou que reinaram. Essas revelações foi revelado ao apóstolo João. João não escreveu totalmente o Apocalipse, mas a maior parte foi ele. Irmãos, vamos ler o capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros,
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui mesmo você pode testemunhar que são palavras duras, são palavras que perante ao livro, a mensagem, o livro sagrado de Deus, nós tem aquele medo, mas não é ruim. A própria palavra fala que é para você ter temor a Deus. Irmãos, aqui a Bíblia relata primeiro os que ficarão de fora. Quem são os primeiros que ficarão de fora? Os cães. Só que muitas pessoas, até eu mesmo, no começo, que eu não entendia isso, eu pensei que esses cães aqui eram os cachorros, pastor. Eu pensei que eram os cachorros, o animal dele. Mas depois eu fui buscando sabedoria, até mesmo a minha abençoada ali, que ela também entende da Bíblia, estuda, ela me explicou isso. Ela me explicou um certo tipo de cães na Bíblia. Só que eu também sei de um outro tipo. Primeiro tipo são pessoas falsas, do tipo pessoas falsas dentro da casa de Deus, pessoas que são de uma pessoas que são líderes religiosos. Vamos supor um obreiro, um pastor, ou esse tipo de autoridade religiosa. Por quê? Porque se você vê, irmão, em muitas igrejas, assim como as ovelhas, assim como os pastores, os obreiros também são sujeitos a pecar, né? Aí existe muitos obreiros que eles vão pela força do braço, ao invés de guiar pelo Espírito. Tem muitos obreiros que usam a igreja para muitos obreiros que usam a igreja. Oh meu Deus, eu esqueci. Ah, você me ajuda, Deus. Tem muitos obreiros que usam a igreja para... Ajuda aí. A palavra está na minha mente, mas não sai, pastor. A sabedoria, Senhor. Sei que eu não estava preparado, mas eu estou dando lugar. Glória a Deus. Tem muitos obreiros, irmão, que usam a igreja para... Irmão, eu vou pular essa parte e quando eu me lembrar eu explico. Aí o outro certo tipo de cão, que a minha abençoada me explicou, me ensinou isso, que creio que foi Deus que deu essa revelação e sabedoria a ela. O outro tipo de cão é aquele, irmãos, que entra dentro da igreja, come do melhor do prato, come do melhor do pão do céu, fica na igreja, cospe tudo de ruim do mundo lá fora, vomita as práticas ruins, humanas, pecaminosas dela, mas depois, irmãos, vira as costas para Deus, começa a se negligenciar e, para piorar ainda mais, sai difamando a igreja, irmãos. Sai falando de pastores, sai falando de irmãos, começa
a comer do próprio vômito. Começa a comer da própria porcaria que ele cuspiu lá fora. Esse aí é um certo tipo de cão. Aí, irmãos, o segundo são os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Aqueles que vivem na prática da feitiçaria, no ocultismo, no espiritualismo, na umbanda, no candomblé, na macumba mesmo. Os feiticeiros. Aqueles, irmãos, que vivem no ocultismo, no espiritualismo, invocam mortos, invocam demônios, e que tem até crentes, pastor. Vou te falar isso. Tem até crentes dentro da casa de Deus que são feiticeiros. Mas como assim? A mal palavra que ele fala já é um feitiço. Outra coisa, outro exemplo, outro tipo de feiticeiro na casa do Senhor são aqueles que pensam e acham que são dirigidos por astros, pastor. Ah, meu signo é leão. Ah, eu não vou sair de casa se eu não escutar o meu signo primeiro. Eu sou leão, eu sou escorpião. Aí só não sai de casa com medo de pensar que vai acontecer algo, mas eu devia ter escutado meu signo na rádio, né? Pessoas que acham que isso são um segundo tipo de feiticeiro dentro da igreja. Aí a terceira pessoa, o terceiro tipo de pessoa que não entrarão no reino do céu são os que se prostituem. Os que se prostituem, que vivem no pecado da luxúria, da lascívia, o pecado da prostituição. Mas a igreja, ela bate também muito no homossexualismo, né, pastor? No homem com homem, mulher com mulher, mas eles esquecem desse tipo de pecado chamado prostituição. Mas eu não sou prostituto não, porque eu não pago. Prostitutos são aqueles que recebem para manter relação. Mas tem muitas pessoas que são prostituto, mas não percebem que são. São pessoas que no namoro namora, mas depois fica com um e com o outro, fica pulando. Fica com fulano, fica com ciclano, não se fica com ninguém fixo. Isso é um tipo de prostituição perante a palavra. Outro tipo são aqueles que cometem e amam a mentira. Quem são os mentirosos? São aqueles que falam uma coisa e faz outra, que falam e não fazem. Nós vivemos uma geração de mentirosos, da propaganda falsa, do engano, do engodo, da balança enganosa, de palavras mentirosas. Existem muitos mentirosos. Eu não estou falando somente do povo do mundo, os ímpios. Na igreja também tem mentirosos. Irmãos, Jesus mesmo, irmãos, ele não veio, ele mesmo retrata na palavra dele que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Mas por que, irmãos, eu falo isso? Porque Jesus mesmo fala que aquele que ama pai ou algum parente acima dele não é digno do Senhor. E aquele que tem o seu olho faz pecar, sua mão faz pecar, é melhor retirar do que ir para o inferno com o seu corpo inteiro. Aí, irmãos, Jesus, ele é amor, é justiça. Jesus é a água da vida, mas ele também é fogo consumidor. Jesus é o Cordeiro, é o Salvador, mas também ele é o grande juiz. Jesus veio com salvação, mas agora ele vai vir com justiça. Jesus,
Ele veio para nos servir, mas dessa vez vai vir para nos julgar. Jesus é amor, mas Ele também é justiça, irmãos. Jesus também é justiça. Irmãos, só que tem muitas pessoas que pregam o amor como se só na Bíblia tivessem só amor, como se a palavra de Deus fosse determinada ao amor. Mas quando Jesus fala do inferno, Jesus fala para você largar o pecado, Ele está te mostrando uma forma de te amar. Por quê, irmãos? Que pessoa seria eu se visse o irmão na prática do pecado, no erro, e eu não falasse para ele, não abrisse os olhos: irmãos, sai desse pecado, irmãos, isso vai te levar à ruína. Que irmão seria eu perante a palavra? Seria hipócrita, porque eu conheço a palavra, mas não abro os olhos daqueles que não conhecem. Esse é o papel da igreja, é de abrir os olhos daquelas pessoas que vivem com uma tampa nos olhos, com uma escama nos olhos, que não conhecem o Evangelho. Mas tem muitas pessoas que até acham ruim se nós o exortássemos. Mas se eu chegasse, irmãos, e falasse: irmãos, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, tinha muitas pessoas que iam aceitar isso e iam gostar de ouvir isso. Mas Jesus não pregava somente o que as pessoas queriam ouvir, porque assim Ele não teria sido perseguido, Ele não teria sofrido. Jesus sofreu e foi perseguido porque Ele pregou a verdade da salvação. Jesus veio nos trazer a salvação a todo custo. Os sacerdotes queriam aplicar a doutrina de Moisés, mas Jesus mesmo, Ele disse: eu sou a lei de Moisés. Jesus é toda essa lei. Jesus também é graça. Aí eu te pergunto, irmãos, qual é o mais difícil? Qual é o mais cruel? A graça ou a lei? Qual é, irmão? A graça ou a lei? A graça ou a lei? Por que a lei? A lei é porque quando se pratica algo perante a lei que está errado, ali mesmo você é repreendido, ali mesmo você sofre as consequências perante a lei. Mas por que a graça, pastor? Porque a graça, só em pensar, você já cometeu o delito. Cometeu o delito. E a lei você precisa fazer. E a graça, por cometer o delito, só em pensar, você já errou, você já pecou. Mas a graça também, ela te dá o livre acesso de você pecar, de você fazer tudo o que você quiser. Ah, eu sou da igreja, mas eu posso beber se eu quiser. Eu sou da igreja, mas eu posso usar droga se eu quiser. Eu sou da igreja, mas posso viver na prática do pecado se eu quiser. Mas o que é que acontece se eu fizer isso? Exatamente. Eu posso fazer isso. Mas, irmãos, a balança um dia vai pesar. Um dia a balança vai pesar. E aí, quando chegar esse dia, tudo que eu fiz vai ser cobrado. Tudo que eu fiz vai ser cobrado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar o dia que eu vou ser cobrado pelas minhas obras. A própria palavra fala que todos aqueles vão ser cobrados
pelas obras. Né, pastor? Por isso a graça te dá o livre acesso de você fazer o que você quiser, mas sabendo que vai ter consequência. Por isso que a palavra fala: aqui planta, aqui mesmo colhe. Pode não ser hoje e pode não ser amanhã, mas vai colher. Por isso que a graça, ela é mais pesada, pastor. Ela é mais cruel. A graça, ela é mais cruel. Aí, pastor, a respeito disso, os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e qualquer um que comete a mentira, muitos dentro da igreja vai dizer assim: ah, eu não sou mentiroso, ah, eu não sou cão, eu não sou feiticeiro, eu não sou homicida, então o meu lugar no reino vai estar. Eu plantei coisas boas, vou colher coisas boas por causa da minha obra, das minhas obras. Ah, eu preguei em línguas, eu preguei para fulano, eu ganhei alma para a igreja, eu louvei na casa do Senhor, eu não falto do culto. Se acham que por isso vão achar que vai ter um lugar e vai ser merecido um lugar para eles no céu. Mas assim: ah, eu não sou cão, não sou feiticeiro, eu não sou homicida, eu não sou mentiroso, então eu vou estar com meu passaporte carimbado, eu vou para o céu. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: é por causa da graça que todos nós vamos para o céu. É por causa da graça. A graça é que nos dá o direito, né, pastor? A graça é que nos dá o direito de cometer o pecado, mas se redimir, pedir perdão, e Deus nos perdoa através da graça. É por causa da graça que você chegou aonde chegou. É por causa da graça que você não está mais cometendo pecados. É por causa da graça de Deus. Por que começar pela graça? Porque se não fosse pela graça, o homicida estaria descartado, os cães estariam fora, os feiticeiros não tinham lugar no céu. Mas por causa da graça de Jesus, vem nos dar o direito de se redimir para Deus. Por causa da graça de Jesus. E muitos nós, mesmo perante a isso, nós ainda se prende ao nosso pecado. Mesmo assim, a gente busca ainda pecar, mesmo sabendo que a justiça vai chegar um dia. A gente fala, a gente pensa: ah, eu não vou me pedir perdão, eu não vou orar hoje, eu não vou me redimir hoje, porque amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu peço perdão a Deus. Mas uma coisa eu digo: Jesus, ele não disse a hora nem o dia que ele vai voltar. Jesus, os discípulos mesmo perguntaram a ele: mestre, quando é o dia que você vai voltar? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Qual foi, pastor, a resposta? O Pai sabe, Deus ama. Por isso, Jesus foi ao monte e levou os 3 discípulos. Foi a primeira vez, pegaram eles dormindo, né? Foi a segunda também, a mesma situação. Já na terceira, Jesus chegou para eles e o exortaram e também alertaram eles. Por que Jesus alertaram? O que foi que Jesus falou para eles? Foi, pastor? O que foi que Jesus falou para os discípulos quando pegaram eles dormindo enquanto eles estavam orando? Nenhuma hora podeis orar comigo. Vigiai. Jesus exortou, né? Questionou eles: vigiai e orai, porque não sabeis
nem o dia e nem a hora de que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. Da mesma forma, a parábola das virgens, que a noiva tem que estar preparada para a volta do seu noivo. Quem é a noiva? A igreja. E quem é a igreja? É a casa, é o templo? Somos nós. E quem é que tem que ficar preparado? Quem é que tem que ficar vigilante? Nós. Somos nós. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vem nos buscar. Só que a nossa esperança, nós crentes, a nossa esperança é de nós sermos arrebatados para o céu junto com Ele. Ninguém aqui, eu aposto, ninguém aqui quer ficar no período da grande tribulação. Ninguém quer ficar aqui no meio de guerra, no meio de vulcão, terremoto, tsunami, briga. Ninguém quer ficar aqui nesse tempo. A nossa esperança é o quê? Subir com Cristo, sem experimentar da morte. Sem nós experimentarmos da morte. Porque aqueles que vão ser arrebatados não vão conhecer a morte. Né, pastor? Aqueles que vão ser arrebatados na primeira vinda de Jesus não vão conhecer a morte, porque elas vão subir com Jesus, que é a nossa esperança. É a esperança da igreja. Arrebatados vivos. Assim como dois personagens da Bíblia foram arrebatados. Me diz um. Dois. Que eu conheço, foi dois. Elias, um. E o outro? Não fala, pastor. O outro. Qual é, John? Irmãos, o segundo é Enoque. O Enoque e Elias. Irmãos, eu não sei, mas vocês não pegaram. Vocês não pegaram o mistério aqui. Vocês não pegaram. Eu aposto que vocês não pegaram. Sabe por quê? O que é que eu estava pregando nesse instante? O que é que eu estava falando nesse instante? Antes do arrebatamento. Não. Vocês não pegaram, eu vou explicar. Assim como eu falei também que o Apocalipse é livro de revelação, de mistério de revelação, então eu vou revelar. Eu estava falando de vigilância, de nós ficarmos preparados, ser vigilantes. Como é que nós se prepara, pastor? Do que o crente se alimenta? A palavra. Porque nós temos que se alimentar da palavra. Porque nós temos que meditar e aprender dela todos os dias. Por quê? Porque um dia, irmãos, essa palavra aqui, ó, ela vai sumir. A Bíblia, muitos homens vão procurar ela, mas não vão encontrar. Por isso nós temos que se fortificar e aprender nela. O que eu fiz a vocês agora foi um teste. Por isso que eu disse que vocês não pegaram. Tem que ficar vigilante. Por quê? Eu fiz um teste com vocês, irmãos, porque eu estava pregando de vigilância nesse instante. Nesse instante. E o que foi que eu falei agora? Se alimenta da palavra. Por quê? Não, por que se alimenta da palavra? Porque vai chegar um dia que ela vai desaparecer. Todo dia que você não meditar e nem ler a palavra, considere um dia perdido. Todo dia que você lê e não meditar nela, considere um dia perdido. Sabe por quê, irmão? Porque é através dela que nós se prepara. É através da palavra que nós se prepara.
Por isso mesmo, foi eu que eu fiz esse teste, pastor. De agora. Eu sei que os irmãos estão curiosos. Vou falar logo. Pastor, essas perguntas que eu fiz, eu que estou pregando já sei da resposta. Mas eu perguntei os irmãos. Por quê? Por que eu perguntei aos irmãos? Por quê, irmãos? A palavra que quando você medita e lê, você fica o quê? Com a espada afiada. A espada afiada, vocês têm que ficar onde? É aqui ou é aqui? Por isso das minhas perguntas a vocês. Pegou não, pastor? Peguei. Por isso que eu fiz muitas perguntas, mas poucos de vocês responderam. E uns responderam e outros não responderam não certas. Não responderam corretas. E muitos responderam e muitos ficaram calados. Mas por que alguns ficaram calados? Porque não sabiam da resposta. Olha o Xélio. Pega o Xélio, pastor. Não se alimenta da palavra, irmão. Porque todo aquele que medita e lê a palavra, é claro que se fizer uma pergunta, vão saber. Se Jesus viesse agora e te perguntasse alguma coisa, você saberia responder? Eita, Jesus. Sabe por que eu falo isso também? Apocalipse 22, capítulo 15. Não, capítulo 11, versículo 15. O que a palavra fala? Se eu não me engano é o 15. O que a palavra fala? Que vão se abrir os livros no dia do juízo final. Esses livros que vão ser abertos, a palavra vai estar lá também. A Bíblia vai estar lá também. O livro da verdade também vai estar lá, pastor. E na grande tribulação, que eu sei que os irmãos não querem ficar lá, não queremos passar por isso, né, pastor? Para ser salvos. Na grande tribulação, vai chegar uma época que a Bíblia, você não vai ter mais acesso, né, pastor? A Bíblia. Aí, os discípulos perguntaram a Jesus quando seria a volta de Cristo, a volta de Jesus, né? Jesus disse: não sabeis o dia e nem a hora, só o Pai que sabe, né? Né, pastor? Só que Jesus falou outra coisa. Jesus falou que haverão sinais: filho contra pai, pai contra mãe, guerras. A natureza, ela mesmo vai se escandalizar. Ela vai, se manifestar. A natureza, ela vai se manifestar. Esses serão os sinais. Mas mesmo aí, não será o dia, não será a volta de Cristo. Mesmo assim, ainda não será. Muitas pessoas nessa época, nesse grande dia, muitas pessoas vão ver que a terra está nessa tribulação grande. E muitas pessoas, por não saber e não se alimentar disso aqui, o que é que vai acontecer? Muitos vão morrer. Por quê? Porque quando tiver tudo isso acontecendo no mundo, vai surgir um ser imitador de Cristo. O anticristo vai se manifestar. E com isso, ele vai fazer um acordo de falsa paz. Mas aqueles que não meditaram nisso, não estão por dentro disso, não estão sabendo disso. Aí, irmãos, nessa época, muitos vão querer se ajoelhar e perante ao anticristo e pelo governo dele. A morte mundial, a luta mundial. Exatamente.
Nessa época, muitos vão querer ficar sobre o governo do anticristo. Nessa época é que eu quero ver quem é crente. Nessa época é que eu quero ver quem sabe mesmo a palavra, quem mesmo lê ela, quem mesmo ora, quem mesmo estava na presença de Deus. Nesse grande dia, aí é que eu quero ver quem é um crente de verdade. Aí é que eu quero ver quem é aquele que adora em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque pode acontecer, irmãos, vai acontecer muitas coisas. Nós perderemos a vida. Aqueles que não estão em Cristo vão perder a vida, irmãos. Agora eu pergunto uma coisa: se tiver um soldado bem aqui agora e dizer assim, ó, John, negue a Jesus ou teu filho morre. Negue a Jesus ou eu mato teu filho. Eita, Jesus. Vou nem falar por mim. Vou nem falar pelo John. John, nega a Jesus ou você morre. Não vou falar isso. Vou falar em algo íntimo, ainda mais pesado, ainda mais duro, mais doloroso. John, negue a Jesus agora, o teu Deus, ou o teu filho morre na tua frente. Quem muitos de nós aqui vamos estar preparados para isso? Quem muitos de nós que se diz crente, que se diz verdadeiros adoradores, vai estar preparado para isso? Somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. Se preparar para uma situação dessa. Irmãos, eu vi um documentário lá na Coreia do Sul. Lá é proibido a Bíblia. A Coreia do Norte, perdão. Obrigado por me corrigir, pessoal. Coreia do Norte. Tá vendo? Tem A Coreia do Norte, ela é proibida de a Bíblia entrar lá, pastor. De falar sobre Jesus, sabia disso? Aí o que aconteceu? Uma família que falava sobre Jesus e pregava, pastor. O que aconteceu? Os soldados de lá disseram: ou vocês negam a Jesus, ou todos vocês e os seus filhos vão ser enterrados vivos. Imagina aí, irmão, uma morte dessa, uma morte cruel dessa daí. Ainda mais lenta, pastor. Imagine você não conseguir nem respirar, não saber, não pode nem se mexer, pastor. E tem que aceitar, pastor. Aceitar por quê? Por amor a Cristo. É nessa hora que eu digo que vão ver quem são os verdadeiros adoradores de Cristo. Porque muito de nós se diz adorador, mas se acontece algo, até a mínima coisa, nós larga Jesus. Por isso que eu pergunto a nós mesmos, que eu também estou incluído nisso, a nós mesmos: será que nós estaria preparado para isso, para sofrer esse tipo de situação? É por isso que o crente, ele teme também de ficar na terra. Muitos crentes temem de ficar na terra, não somente por ter medo de morrer, não somente porque tem o desejo de ser arrebatado da primeira vez, mas tem medo de ser reprovado no teste final. No teste final. Sabe por quê? Porque aquele que tem medo de morrer vai morrer, sabe quantas vezes? Aquele que tem medo de morrer vai morrer, sabe quantas vezes? 2 vezes, pastor. Por que vai morrer 2 vezes, pastor? Porque, eu vou dar um exemplo.
aquele que não tem medo de morrer, esse sim vai dar a vida por Cristo, por amor a Cristo. Esse que não tem medo de morrer vai dar a vida por amor a Cristo, assim como um verdadeiro adorador e temente ao Senhor. Já o outro que tem medo de morrer, o que é que vai acontecer com esse frouxo, medroso que nós somos? Hein, pastor? Vai morrer, vai conhecer a morte terrestre, a morte carnal, e pela segunda vez vai conhecer a morte eterna, a morte cruel, que é a morte onde não terá mais volta, onde o ser humano clama e o Senhor não atende, onde o ser humano chora e o Senhor não vê, onde o ser humano pede e Deus não responde. O ser humano chora, grita, ranger de dentes, fogo eterno, o bicho que não morre, ranger de dentes, gritos, desespero. Será para aquele que vai morrer pela segunda vez, que é a morte eterna, a perdição eterna. Mas aquele que morreu por amor a Cristo só vai conhecer a morte uma vez. Não estou falando daqueles que foram arrebatados, estou falando daqueles que ficaram e passaram pelo teste. Os que morreram uma vez por amor a Cristo só vão conhecer uma vez, somente uma vez. E o que é que esse crente vai fazer? Vai declarar: valeu a pena, Senhor, valeu a pena eu passar pelo aquele sofrimento, valeu a pena eu ser degolado, valeu a pena eu ser queimado vivo, valeu a pena eu sofrer, valeu a pena aqueles meus entes queridos ser morto, eu perante a mim, mas assim mesmo eu não desisti de ti, assim mesmo eu não recuei, assim mesmo eu não andei para trás, eu só olhei para a luz de Cristo, somente olhei para Jesus. Esse sim vai conhecer o paraíso, o lugar que foi reservado para os crentes fiéis, pastor. Mas aqueles irmãos que vivem na prática do pecado, o pecado aprisiona, o pecado ele sacrifica, ele mata por final. Só que Cristo ele veio para nos trazer vida, e vida com abundância, vida eterna. O pecado, o diabo trabalha através do pecado em nós, da nossa carne pecaminosa, porque nós mesmos já somos pecados de natureza, somos pecadores de natureza, pecadores de natureza, pecadores de natureza nós somos. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, que estão firmados na rocha, vão concluir como o capítulo 8 de Coríntios, que diz o quê? Cadê os vigilantes? Cadê os vigilantes? Capítulo 8 de Coríntios. Eita! Eu vou esperar, irmão. Só para despertar a igreja. Porque a trombeta pode tocar assim que eu largar o microfone, porque eu não sei quando é que vai ser. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar no sopro. Porque o culto é hoje. O culto é agora. O culto é já. Capítulo 8. Não, perdão, Coríntios não, é Romanos. Romanos 8, pastor.
O pastor já conhece. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aqueles que estão ficados na rocha, que é Cristo, conclui com essa mensagem aí, pastor. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo que o pecado queira te destruir, queira te pegar, queira te sacrificar, o que é que tu diz? Para quem está em Cristo Jesus. Daí, irmãos, Eita glória! o pecado não consegue te pegar mais. O diabo não consegue te perseguir mais. Sabe por quê? Porque ele perdeu. Aleluia! Jesus vive em você. Glória! Jesus vive em mim. Jesus vive em nós. Glória! Eita Deus! Aleluia, Deus! Só que tem um detalhe, irmãos. Muitas pessoas também acrescentam palavras na Bíblia, ou então tiram alguma letra da Bíblia. E o que é que Apocalipse 22, capítulo 19 fala? Versículo 19. Capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará